E olha só, você que tá aqui nesse vídeo, clicou nesse vídeo, porque você tá esperando que eu te passe um roteiro de mensagem para você fazer prospecção ativa, fica no vídeo, não sai daí. No final eu vou passar esse roteirinho. Mas é importante você assistir tudo, entendeu? Porque senão não vai fazer sentido. Não adianta cortar agora pro final. Aí tá vendo, o cara cortou agora e já voltou. Estamos de volta! Eu tô de gorro. Eu cortei o cabelo, Matheus. Eu cortei o cabelo. O que você acha? Dá pra ficar sem gorro? Parece que é outro dia, assim. Parece que é outro dia, né? Tá bom. Que corte mais do mesmo, mais ou menos. Eu cheguei pro cara e falei, ó, faz a mesma coisa. Faz o mesmo lá. Eu ia raspar, mas aí começou a gerar muita polêmica. Mas vamos lá. Hoje o vídeo é o que, Matheus? Prospecção ativa. Prospecção ativa. Continuando a série que começamos na última gravação. Por mais que estejamos engavetando conteúdo, não é o mesmo dia. Não é o mesmo dia. No último vídeo, a gente começou a falar sobre prospecção e falamos de alguns vícios do segmento, né, que a gente herda quando chega no mercado criativo e nem sabe exatamente por quê. E agora vamos fazer alguns vídeos abordando diretamente tanto prospecção ativa quanto prospecção passiva, tá? Esse vídeo vamos falar de prospecção ativa. Prospecção ativa. Para começar, Matheus, qual que é a definição de prospecção ativa? Como você entende prospecção ativa? Quando eu corro atrás. Quando você corre atrás, é uma ótima definição. É a diferença entre ativa e passiva. Passiva você não corre atrás, você fica esperando e ela vem, certo? Passivo é de forma indireta. Você faz alguma ação que vai fazer, em algum momento do futuro, alguém entrar em contato com você. Ativa não, é você indo atrás do cliente, certo? Tem uma outra definição que eu já ouvi que às vezes é interessante. A diferença é que a prospecção ativa você interrompe. A prospecção passiva você não interrompe. Então, por exemplo, a ativa eu vou te mandar uma mensagem fria, por exemplo, ou te abordar em um evento, ou disparar e-mail para mailing. Você está interrompendo a pessoa em todos esses exemplos. A passiva não. A passiva você fez um conteúdo, deixou lá no Reels, fez um videozinho pro YouTube e alguém descobriu. A pessoa, quando chega nesse conteúdo aqui, que seria prospecção passiva, conteúdo, eu não interrompi ela. Ela chegou em mim porque ela estava procurando alguma coisa, certo? Então acho que também é uma boa definição. Interrompe e não interrompe. Tendo dito isso, hoje nós vamos falar sobre ativa. E aí, Matheus, eu já vou começar falando da única forma de prospecção ativa que os designers e profissionais criativos conhecem, que eu chamo de... Ativa submissa. Não. Você misturou os dois. É, o Ativa suicida. TDAH show. O cara misturou os dois. Como que é? Ativa suicida. Ativo suicida. Exatamente. É assim que eu chamo o jeito de fazer prospecção ativa que os profissionais criativos conhecem. Como que seria isso? É aquele cara que acha que prospecção ativa é mandar mensagem fria, né? DM, no LinkedIn, até e-mail. Só que faz isso da pior forma possível. Fala assim, ó... Opa, tudo bom, patrão? Fala, Matheus, certo? Ó, tava dando uma olhada aqui no seu Insta e acho que eu poderia te ajudar com esses posts, deixar um pouco mais profissional. O que você acha? Bora tomar um café? Eu fiz isso. Deu certo? Mas sabe o que eu fazia pior ainda? Eu perseguia a pessoa, eu mandava essa, aí mandava DM, aí eu mandava um e-mail, aí eu mandava tipo um outro DM, mas tipo um remarketing. Você não viu, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E? Deu resultado? Não. Nunca deu resultado? Não. Que coisa, né? As pessoas não gostam de que alguém diga pra elas que o trabalho delas tá ruim, por mais que esteja. Se o professor começasse a aula falando que o aluno é um ignorante, o aluno, no mínimo, entraria numa posição um pouco mais na defensiva, né? O que tornaria o aprendizado mais difícil. É por isso que a gente tem que pegar na mão, tem que fazer carinho, tem que falar que tá tudo bem, tudo mais. Com prospecção ativa, gente, é a mesma coisa. Prospecção ativa não é licença para spam. Não façam isso. Ninguém gosta disso. Sabe o que é foda? E principalmente os criativos que não estão acostumados com vendas, né? Não tem intimidade com isso. Quando entra no modo preciso vender, perde todos os sentidos humanos. Esquece como se relaciona com outro ser humano. E aí pega, puta, acho que é uma boa ideia eu falar pra essa pessoa que o trabalho dela tá ruim. E aí falar que eu vou resolver a vida dela. Não, cara. Você nunca faria isso. Uma pessoa se trocando, que você nunca viu. Você tá no shopping, você tá na loja, você tá aproveitando aí o Black Friday, tá no trocador. Aí tem uma pessoa do seu lado se vestindo, tal. Aí você vê que ela tá se olhando no espelho, ela vem, tipo, olha pra você. Você acha que ficou bom? Você acha que tá muito ruim? Você pode até tá horrível, mas você nunca vai falar, olha, tá uma bosta. Eu posso fazer bem melhor que você. Quer que eu te ajude? Você nunca falaria isso. Eu sou personalidade. Mas isso aí
Tá ruim. Tá se vestindo no escuro. Então assim, gente, prospecção ativa, mandar mensagens frias. Vamos primeiro entender que existem alguns tipos de prospecção ativa. A mensagem fria é uma delas, tá? Mas o conceito que eu vou passar aqui para vocês vale para qualquer coisa que vocês forem fazer ativamente. Inclusive até conversar pessoalmente com uma pessoa. Tem 2 principais erros. Anota aí. Matheus, 2 principais erros da galera quando eles vão fazer prospecção ativa. Sabe quais são? Depois do avião. Bota aí a vinheta do patrocinador. Então, os 2 principais erros, Matheus. O primeiro deles a gente já estava comentando agora, né? Que é quando você perde os sentidos humanos. Por quê? Porque você está querendo fechar na primeira. Esse é o principal erro. Um dos principais erros, né? Um dos 2. Querer fechar de primeira. Presta atenção uma coisa. A gente não está vendendo uma caneca, uma camiseta. A gente está vendendo serviço para outras empresas. Não dá pra gente chegar querendo fechar uma venda de algo que é complexo. E se você estiver tratando o seu serviço criativo como algo que não é complexo, você está desvalorizando o seu trabalho. Tá? Então, cuidado com o formato que você apresenta os seus serviços. Porque, às vezes, você oferta tão fácil, tão rápido, vamos fechar, vamos fazer, eu posso fazer, tá? Que perde um valor. O que nos leva para o segundo erro mais comum, Matheus. Nossa, esse... Mas assim, toda semana, pelo menos umas 3 DM falando a mesma coisa. O principal erro número 2 é só falar de você. E aí as pessoas me mandam DM falando assim: Luana, vou no evento amanhã. Qual abordagem eu posso fazer para gerar networking? Como eu posso falar dos meus serviços? Como que você acha que eu falo do que eu faço para a galera para gerar networking? Cara, você quer se relacionar, networking é relacionamento. Você quer se relacionar com as pessoas, você não pode ficar falando de você. Matheus, como é que é quando você tá num bar, numa roda de amigos, e aí chega uma pessoa e começa a falar sobre ela? Fala, não, porque meu trampo... Não, vocês não viram essa semana? E principalmente ser desconhecido. Chega um cara novo e começa a falar sobre do nada. Entendeu? É a mesma coisa, gente. Quando você vai construir relacionamento, quando você vai fazer networking, você não vai falar sobre você. A menos que alguém pergunte, claro, mas você não vai ficar falando sobre você. Você vai ser uma pessoa interessante por estar interessada. Você está interessada no que o outro tem a dizer. Você está interessada no que está acontecendo. Pergunte, escute. Eu te garanto, depois que você fizer isso, quando alguém te der a oportunidade de você falar o que você faz, eles vão estar prestando muito mais atenção no que você for dizer. E você vai ter passado a maior parte do tempo coletando informações importantes para saber o que dizer para essa pessoa. Porque cada frase que essa pessoa que você não conhece te dá é mais informação para você saber como se relacionar com ela. É o que eu falo. Quanto mais a gente interage com o nosso público, melhor a gente pode atender ele. Né? Então, tipo, se você vai num evento do seu nicho, você vai num evento lá que tem a galera que você quer servir, né? Sua comunidade ali. Porra, cala a boca, velho. Deixa os caras falar. Fica ouvindo. Ouve eles conversando entre eles pra você aprender a falar igual eles. Qual é a linguagem que eles usam? Qual é a linguagem que eles entendem? Porque aí você sai do seu lugar, da criatividade, do design, e vai até onde eles estão. Conversa falando a língua deles. E aí, Matheus, a gente vai pra a principal orientação que eu dou para as pessoas que fazem prospecção ativa. E eu vou deixar aqui um termo chamado marketing de permissão, que você vai poder pesquisar mais saindo desse vídeo. Ou se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Qual que é o conceito de marketing de permissão? Sendo bem fácil. Por exemplo, o avião não me permite continuar a gravação. Tô com cara de cansado, Matheus? Você acha que eu preciso avisar as pessoas que eu tô passando fome? Não acho que tá. Tô bem? Tá bom? Tá com cor? Só não pode fazer essa. Quando você demora pra dar uma piscada, ele vai tipo. Tem vezes que rola umas piscadas demoradas, né? Aí a gente tá pisando pra caralho. Tá bom. Marketing de permissão. De uma forma direta e rápida, como o próprio nome diz. Permissão. Marketing de permissão. Qual que é o objetivo? O objetivo do marketing de permissão não é fazer uma venda na hora. É você conseguir a permissão para continuar o relacionamento com a pessoa. Então você faz um contato, interage, e você tem que sair dessa interação com uma permissão de encontrar essa pessoa de novo em outro momento. Pode ser por e-mail, pode ser num outro evento, pode ser... Não importa. O conceito principal do marketing de permissão é conseguir a permissão para continuar o relacionamento. Só isso. Principalmente, lembra quando eu falei que a gente que vende serviços, o nosso ciclo de venda é longo. Ciclo de venda. Começou o processo de venda, primeiro contato até fechar o projeto, tem uma distância interessante aqui. E ela só aumenta na medida que você aumenta o seu preço, tá?
Então, para você fechar um projeto de 5 mil reais, talvez o ciclo de venda seja um pouco menor do que um projeto de 20 mil reais. Com certeza menor do que um de 100 mil reais. Independente disso, são ciclos longos. Não é a mesma coisa que vender um aparelho, uma caneca, alguma coisa, né, de baixo valor agregado. Principalmente, você está lidando com um serviço que toca o negócio, a empresa do seu cliente. Então isso envolve muitos riscos, tem muita coisa para ponderar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente o fato de estarmos num mercado, o nosso business ser de ciclo de venda longo, que a última coisa que a gente pode fazer é fazer prospecção ativa e querer vender de primeira. Você está dando um tiro no teu pé. Porque você não está nem construindo relacionamento, nem construindo posicionamento e nem tendo eficácia comercial, porque você não vai vender de primeira, porque é um produto complexo. E se você estiver tentando vender de primeira, simplificando o seu serviço, você está desvalorizando o que você faz. Então, botem na cabeça de vocês. Prospecção ativa não é uma licença para você sair fazendo spam e querendo vender numa mensagem só. Prospecção ativa é só mais uma forma de você se fazer conhecido por aqueles que você quer servir. E você faz isso construindo relacionamentos, usando marketing de permissão, encontrando eles aqui, conseguindo permissão para encontrar de novo lá. Ai, Luana, como esse negócio de permissão? Como é que eu consigo permissão? Sabe como você consegue? Sabe como você faz para encontrar as pessoas de novo, Matheus? Servindo, dando valor, velho. Trabalhando de graça. Trabalhar de graça não é simplesmente você fazer um projeto e não cobrar por ele. Não. É você fazer um relatório, fazer uma pesquisa que o seu cliente valorize para ele perceber que você tem intencionalidade. Isso é um exemplo. Fica aí que eu vou passar um roteirinho no final. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Matheus, bota na tela daquele jeito bonito que só você conhece. As pessoas consomem de quem elas conhecem, gostam e confiam. Você tem que saber colocar os seus leads nessa esteira. Como eles vão saber que você existe? Depois que eles souberem que você existe, o que vai fazer eles gostarem de você? E por consequência disso, passarem a confiarem no seu trabalho? Você tem que pensar nisso. E você tá vendo como é difícil fazer tudo isso numa mensagem só? Construção de relacionamento é o que vai fazer você ter um estúdio de sucesso ou não. Ou ser um freela de sucesso ou não. Você vai fechar mais projetos pelas mãos que você apertou do que pelo seu portfólio. Principalmente se você começar a aumentar o seu preço e aumentar o valor agregado do que você entrega. Agora, antes de chegar no roteiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você por acaso recebe mensagens de ofertas no LinkedIn? No WhatsApp também, mas na DM. O LinkedIn é o pior de todos. Você usa o LinkedIn, você sabe como chove de oferta de mensagem fria na DM, como que chama? Nem sei como chama. Nas mensagens do LinkedIn. Se eu abrir o meu aqui agora, eu sei que vai ter pelo menos umas 20. E aí eu te pergunto, adianta? Você já cedeu a algum tipo de mensagem fria e evasiva desse jeito? Então não faça. Não faça algo que você não consome, porque a chance é que ninguém vai consumir também. Esse é o primeiro passo. Agora vamos pro roteiro, Matheus. Está preparado? Tá com papel e caneta na mão. Esse pessoal não usa caneta e papel. Tá? Um bloco de notas aberto. Seguinte, vamos lá. Roteiro de prospecção ativa. O que você vai mandar nessa mensagem? O que tem que ter nessa mensagem para ser uma mensagem eficiente, uma mensagem que vá converter? Primeiro, você vai escrever o seguinte. Não, brincadeira. Não tem roteiro. Não tem. Eu falei que ia ter, mas não tem. Por que não tem? Porque eu estou tentando provar um ponto aqui. Eu vou te dar um exemplo de algo que eu faria. Algo que eu faria, algo que eu já fiz. E agora que eu tô te falando que não existe um roteiro certo, deixa eu te contar uma história que talvez te ajude a entender um pouquinho. E aí depois eu dou um exemplo do que eu faria se eu estivesse fazendo uma prospecção ativa agora em outro contexto do qual eu tô. Conhece o Martin Niemeyer, Matheus? O Martin Niemeyer é o guru do branding, é o vovozinho. É um dos caras que tem mais livros e mais artigos publicados e ferramentas dentro da área de estratégia de marca e branding. Recomendo vocês lerem toda a biografia do Martin Niemeyer. Agora, tem uma história do Martin que ele conta que quando ele começou a trabalhar com branding, quando começou a fazer estratégia de marca, trabalhar com reposicionamento, ele estava no Vale do Silício, né, no começo do Vale do Silício, é um vovozinho. Então ele estava pegando lá o começo da movimentação. Se você acha que é difícil vender branding hoje para startup, imagina, sei lá, 20 anos atrás. O ponto é, seu Martin Niemeyer teve uma seguinte ideia. Ele falou, para conseguir meus clientes, eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear o nicho que eu quero atender. Ele estava lá no Vale do Silício. Todas as startups do Vale do Silício nessa época vendiam software, né? Era aquelas empresas SaaS, Software as a Service, ou seja, é um software que elas vendem, uma plataforma, alguma coisa do tipo, digital. E aí o Martin Niemeyer resolveu fazer o seguinte, ele fez um relatório, uma apresentação, e ele deu o nome dessa apresentação de 23 formas de você vender software.
que ele fez depois, Matheus? Aí ele começou a entrar em contato friamente com as startups da região dele. Então o vovô ligava lá na startup e falava: opa, beleza? Ó, eu sou o vovô Marte. Não, ele não era vovô ainda. Eu sou o Marte, sou consultor de marcas. E é o seguinte, eu fiz um relatório, fiz uma pesquisa, fiz uma curadoria das startups aqui da região. Tenho aqui um documento onde eu escrevi 24 formas, 23 formas de você vender software. Se você tiver um tempinho, eu posso fazer uma apresentação para você disso aqui ou te encaminhar o material. Ele fez isso para 100 empresas. Das 100 empresas que ele fez isso, recebeu mais de metade de resposta. Por quê? Porque não é uma mensagem fria. Você está dando valor. Fala, eu tenho uma coisa aqui para você. Eu tenho um relatório, eu sou um consultor e eu posso te encaminhar. Ele falava, eu posso te apresentar ou se você quiser eu posso só te enviar. Isso é conseguir a permissão da pessoa para continuar o relacionamento. Porque se a pessoa fala, não, beleza, me manda aí. Não acabou o relacionamento. Você mandou um material para ela, você já tem o contato dela, você pode, no mínimo, mandar outra mensagem daqui a 4 dias perguntando, e aí, o que você achou? Certo? Relacionamento. Então, outro ponto importante, ele não chegou falando do serviço dele, ele não chegou falando do serviço da empresa, ele chegou falando de algo de valor que ele tinha criado para esse público. Perfeito? Essa história é exatamente a mesma coisa que eu sempre fiz quando eu fazia prospecção ativa. E é o que eu recomendo, não só recomendo, é o que eu ensino, inclusive no curso PENAC, né, que é o nosso curso de posicionamento, nicho e atração de clientes, onde eu ensino tudo isso para vocês na íntegra. A forma de fazer prospecção ativa não é através de um roteiro de mensagens que você vai ficar trocando o nome da empresa e o nome da pessoa que você está mandando a mensagem. A forma de fazer prospecção ativa é você tendo um nicho definido, sabendo qual que é o grupo de pessoas específica que você quer atender, como o Marte sabia, estudando essas pessoas, trabalhando e servindo essas pessoas antes mesmo de querer cobrar por isso. Foi o que o Marte fez. Então deixa eu pegar e dar um exemplo para vocês. Vamos supor, Matheus, eu quero atender o nicho de cafeterias urbanas. Quero pegar as cafeterias independentes aqui em São Paulo, só cafeteria pequenininha. Eu faria a mesma coisa. Eu chegaria e eu tiraria uma semana para visitar o máximo de cafeterias independentes que eu pudesse em São Paulo. E cada vez que eu visitasse uma cafeteria, eu ia tomar meu café, ia fazer meu stories, ia ler meu livro, ia escrever, mas eu ia estar o tempo inteiro observando do ponto de vista de estratégia de marca e posicionamento, a experiência do consumidor. E eu faria, toda cafeteria que eu fosse, eu ia fazer um artigo, pontuando as mesmas coisas. Ó, experiência, branding, posicionamento, tal. No final, eu ia ter um relatório com 10 artigos, 20 artigos de diferentes cafeterias que eu visitei. E aí sabe o que eu faria, Matheus? Eu continuaria visitando as cafeterias. Só que dessa vez eu ia começar a conversar com as pessoas. Pessoas? Qualquer pessoa? Não. O cara que está atrás do balcão. Que a chance é que seja ou o dono ou alguém muito próximo do dono. Porque afinal de contas são pequenas cafeterias. E aí eu ia fazer a mesma coisa que o Marte falou. Eu ia falar, opa, tudo bem? Meu nome é Lona. Eu sou designer, consultor de marca e eu tô nichando para a área de cafeterias independentes. Sou apaixonado por café e semana passada eu visitei 20 das cafeterias mais hypadas aqui de São Paulo. Ó, eu fui nessa. Cada uma que eu ia, eu fazia um artigo pontuando os principais pontos em relação à experiência do consumidor e o posicionamento da cafeteria. Eu adoraria trocar uma ideia com você, te apresentar as coisas que eu descobri. Aceita um cafezinho comigo? Tá vendo a diferença? Do que você chegar e falar seu portfólio. Seu Instagram tá uma bosta, eu posso deixar ele mais bonito? Uma, você tá entregando valor. Uma, você tá demonstrando para essa pessoa que ela pode confiar em você, porque você é um defensor do nicho dela. Você é o cara que, mano, eu sou especialista em cafeterias. Olha aqui, ó. É muito difícil dessa pessoa não querer te dar atenção. E aí, você começou um relacionamento. Você não precisa terminar esse café fazendo uma oferta. Não. Só termina, apresenta isso. Depois de conversar durante 2 horas sobre café, sobre posicionamento, ouvir a história do dono e tal, você acha que você vai estar mais perto ou mais longe de se tornar um parceiro estratégico desse cara? Com quem que ele passou tanto tempo conversando sobre a vida dele, sobre a empresa dele? Isso significa mitigar o risco. Acabou, né? Ó, conteúdo de valor. Espero que você esteja absorvendo tudo, hein? Quer se aprofundar no assunto? Já sabe, tem PENAC. Tem o curso lá disponível no link da... Tá aqui, né? Primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição. Matheus, não perde tempo. Se você ficou com alguma dúvida, quer que eu expanda algum conceito que eu toquei aqui, deixa aí nos comentários que eu e patrão estamos em modo engavetamento. Né, Matheus? Então tá bom. Tirando isso, como sempre, like, compartilha, se inscreve e aquele esquema todo lá.
Beijo pra você, até o próximo vídeo.